meus caros colegas e caros convidados, ilustres personalidades do mundo jurídico que foram convidadas, indicadas por esta Comissão de Constituição e Justiça para nos brindar com sua contribuição nesse debate, alguns deles integrantes, inclusive, da Comissão Especial que elaborou uma proposta inicial de mudança do Código Penal aqui para o Senado. Eu não sou jurista, não sou advogada, portanto, não usarei das expressões típicas do linguajar jurídico que Vossas Excelências e Vossas Senhorias puderam utilizar. Mas vou me posicionar, portanto, como alguém que tem 30 anos de dedicação à vida pública. Fui vereadora pela primeira vez aos 25 anos e fui aos 30 anos constituinte. Pude participar de todo esse debate também corrido naquele momento constitucional e tenho minha vida toda dedicada ao trabalho com a população do meu estado, das diversas, digamos assim, faixas de renda, não apenas na população mais pobre, mas também nas outras faixas de renda que também represento. Afinal de contas, comecei minha vida no movimento estudantil, que era tipicamente um movimento de classe média. Mas eu acho que a paixão que contamina muito desses nossos debates, às vezes começam a criar mitos na discussão. E é normal, é típico, né, da paixão que leva a sociedade a debater essas questões, principalmente as questões relacionadas com a criminalidade, porque elas são responsáveis por perdas traumáticas na vida da sociedade. E, obviamente, isso nos leva a pensar como resolver essa questão. Eu, principalmente, acredito que nós devemos, ao tratar do crime, buscar punir os responsáveis, recuperar, em alguma medida, para a sociedade. Isso não está previsto apenas para os jovens, mas previsto para os adultos também, e inibir a ação dos criminosos ou daqueles que cometeram o crime. Além disso, acho que é também da nossa obrigação enquanto Estado ter ações preventivas que, portanto, busquem prevenir a existência do crime, não apenas inibir, mas tratar e proteger as vítimas, né? Me centrando na busca de punição, eu quero dizer que em nenhum momento eu vejo as leis brasileiras como omissas na punição, né? Primeiro, porque está previsto como responsabilidade penal a partir dos 12 anos e, a partir dos 18, aquela penalidade é transformada em outro tipo de penalidade. Portanto, nós não estamos tratando, como muitas vezes eu ouço dizer, e até com certa jocosidade por alguns no debate, de que nós tratamos de um tipo de comportamento na sociedade brasileira, que é de omissão absoluta diante do crime praticado, as infrações também de pequena monta praticadas por jovens ou por adolescentes, ou mesmo tratando de uma postura de conivência com esses crimes. Eu não vejo isso em nenhuma parte, nem nos operadores de direito, nem mesmo na sociedade, na convivência com essa, nem nas chamadas organizações defensoras dos direitos humanos, muitas vezes acusadas desse tipo de prática. Acho, sim, que, como há na advocacia o direito da defesa e da acusação, o Ministério Público e a Defensoria tendo posições diferenciadas, todo preso ou todo acusado tem direito à defesa, mesmo aquele que é considerado culpado, né, teve direito anterior à defesa. Assim é a justiça em qualquer parte do mundo e não apenas no Brasil.
Nessa discussão emocionalizada, busca se dar, inclusive, uma visão de que só no Brasil ocorrem esses crimes, de que só no Brasil há uma diferenciação na aplicação da lei quando se trata de alguém com 12 anos de idade, com 14 anos de idade, com 16 anos de idade ou com 18 anos de idade, o que também não é verdade. Qualquer levantamento, se pode discutir se a maioridade penal num país é essa ou aquela, mas em todos os países há uma definição de idade e há uma gradação entre essas idades. E essa gradação se dá por algumas razões, tanto pela razão da capacidade de compreensão sobre o crime de determinados segmentos etários, quanto também da possibilidade de recuperação para a sociedade daquele indivíduo, daquele ser humano, homem ou mulher. Eu não acredito que a justiça ou a definição da punição seja a única referência do legislador, nem mesmo do aplicador do direito. É obrigação do Estado garantir ao criminoso, em qualquer idade, a possibilidade de recuperação. Não estou discutindo se o nosso país dá essa condição ou não, mas é obrigação, né? Ora, acho, portanto, que nós não podemos deixar de levar em conta, nessa discussão, também a realidade objetiva, porque a lei é construída a partir da realidade, a partir dos costumes, a partir da cultura, a partir da prática. Por isso mesmo, eu penso muito, ao tomar a ideia de botar o meu voto na possibilidade da diminuição da maioridade penal no Brasil. Porque eu não estou discutindo outra sociedade, estou discutindo a sociedade brasileira. A sociedade brasileira que visito nas casas de aplicação das medidas socioeducativas, como já visitei na Bahia inúmeras vezes, quando na oposição e no governo. Nós tivemos uma casa chamada CAN, que era Casa de Acolhimento do Menor, que foi fechada no atual governo, pela total impossibilidade de continuar exercendo o seu papel, né? Onde eu pude verificar, senador, presidente desta comissão, Vital do Rego, jovens adolescentes que, apesar do estatuto dizer e determinar 45 dias, ou seja, a lei determina que ele tenha a sua pena determinada em 45 dias, estavam há um ano e meio, sob privação de liberdade, esperando uma pena de uma infração menor, que depois que saiu, ficou claro que ele não poderia sequer ter cumprido aquele estágio de privação de liberdade, porque nós não temos no interior do Estado casas suficientes, aliás, não tínhamos nenhuma àquela altura, casas de recolhimento para cumprimento de semi-liberdade, e eu gostaria de ter, senhor presidente, e vou me dedicar a fazer isso, um levantamento de quantas casas dessas existem por Estado no Brasil. E nós vamos concluir que a maioria esmagadora do Estado brasileiro fornece esse tipo de equipamento apenas nas grandes cidades. Talvez São Paulo, pelo grande progresso econômico que tenha... E pela coragem do governador Mário Covas, que promoveu a descentralização da antiga FEBEM. Também. Vou finalizar. Portanto, olhando e me baseando na experiência prática de vida da sociedade brasileira, eu não considero nenhum jovem infrator, como já se disse aqui, inocente total. De jeito nenhum. Não estamos tratando disso. Eles não foram inocentes, cometeram infração. Aliás, alguém falou aqui sobre a questão da transgressão. E nós estabelecemos que transgressão é algo absolutamente nefasto na sociedade, e não é. E não é. Sem transgressões diversas, a sociedade não teria evoluído.
né? Mas vou me ater apenas, para finalizar, senhor presidente, que vejo que Vossa Excelência já se movimenta, vou me ater apenas a essa questão. Punir devidamente e recuperar. Numa sociedade como a nossa, eu me sinto muito à vontade no estágio em que a justiça funciona no nosso país, com o tipo de justiça que tem, e não estou acusando nenhum juiz, estou acusando um sistema, né, de justiça e prisional, de justiça também, que não julga devidamente no tempo, no prazo devido, tantos os adultos quanto as crianças, os adolescentes, os infratores, menores ou maiores. E me vem à cabeça a possibilidade de, diminuindo a maioridade penal, por uma circunstância menor, um juiz lá se defina por uma prisão e a manutenção de um jovem numa situação em que poderia se recuperar e o empurre a esse sistema prisional que nós vimos, que, aliás, não demonstra só isso que aqui foi falado, né, os jovens infratores, mas que demonstra também uma jovem de 13 anos de idade e uma outra mulher adulta numa tela com não sei quantos presos homens, em que todas as duas sofreram estupros diversos, né, e que não é uma circunstância que aconteceu uma vez lá no Pará, porque é norte ou nordeste, não. Então, eu me refiro a esta realidade. A minha consciência me tranquiliza muito mais pensar numa possibilidade, senador, de nós termos, sim, numa possibilidade, uma extensão maior dentro dos... Que, aliás, foi essa a proposta de Alckmin. Foi essa a proposta do governador Alckmin. Dentro do ECA, e que nós possamos fazer, sim, uma lei que possa determinar outro local a partir dos 18 anos conquistados. Para mim, isso é muito mais claro, é muito mais seguro do que nós simplesmente reduzirmos a maioridade penal e esperarmos por uma lei complementar, como tantas esperamos até hoje da Constituição Federal, que nunca foram feitas. A regulamentação da Constituição está aí inacabada, né? Então, eu quero finalizar. Acho que admito a PEC do senador Aloísio não é igual à PEC 33. Ela se refere apenas a crimes hediondos. Admito pensar no futuro. Hoje, eu me restringiria a estas mudanças apenas. Agradeço, senadora Alice da Mata. Parabéns.